Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. É um grande prazer poder participar desta live que tem um objetivo muito nobre, que é ajudar aqueles irmãos que neste momento estão passando por problemas tão difíceis e que precisam tanto da nossa ajuda. Este é o momento de colocar em prática o mandamento de Cristo. E eu quero compartilhar com os amados irmãos 2 versículos da palavra de Deus que estão registrados no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, que diz assim a palavra do Senhor: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, no Antigo Testamento, em Deuteronômio 6, versículo 5 e Levítico 19, versículo 18, está escrito: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, porém, nos dá um novo mandamento: amar uns aos outros como ele nos amou. A palavra novo, neste texto, significa novo em qualidade, excelência, renovação, e não novo em tempo ou existência. O novo mandamento de Cristo, ele não anulam os mandamentos da lei de Moisés. Assim como a nova aliança não anulam as antigas alianças, mas dá um significado muito mais abrangente e perfeito. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Primeiro, este mandamento, ele é novo porque ele envolve um grau mais elevado de sacrifício do que o recomendado pela lei de Moisés. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aqui está o que torna este mandamento novo. Devemos amar os nossos irmãos em Cristo, não como a nós mesmos, mas assim como Cristo nos amou. Isto é muito mais do que amarmos a nós mesmos. Cristo nos amou infinitamente melhor do que amamos a Ele ou amamos a nós mesmos. A única forma de demonstrar que eu amo a Cristo é amando o meu irmão em Cristo como Jesus me amou e deu a sua vida por mim. É um tipo de amor mais nobre que temos que manifestar uns aos outros. Este é o novo mandamento. Cristo nos redimiu com o seu sangue, por isso o seu novo mandamento nos alcança com o maior significado possível. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É um novo mandamento por causa da sua extensão e da razão pelo qual está apoiado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos deu vida através da sua morte. Por isso, o que torna este mandamento novo é a maravilhosa graça de Jesus. A graça nos une mais do que o parentesco consanguíneo. Os judeus se orgulhavam de serem descendentes de Abraão, ser um povo separado. Mas Jesus nos uniu, todos aqueles que creem em seu nome, tornando-os uma nova família, ligadas pelo seu sangue. Muitas famílias naturais serão separadas no dia do juízo final. Alguns serão salvos, porém outros não. Aqueles que estão ligados pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz do Calvário, estes estarão unidos para sempre. Por isso, quando os discípulos disseram para Jesus que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora à procura dele, ele disse:
Quem é minha mãe e meus irmãos? Apontando para os seus discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 31 e 35. Os irmãos segundo a carne podem separar-se eternamente, mas os irmãos nascidos verdadeiramente de Deus, ligados pelo sangue de Cristo, estes compartilham de uma irmandade que durará para sempre. Aqueles que agora são irmãos em Cristo serão sempre irmãos. A nossa ligação como irmãos em Cristo é maior do que a consanguinidade, maior do que o parentesco. Aos irmãos em Cristo devemos amar como Cristo nos amou, porque estaremos eternamente ligados, estaremos juntos. Em João 15, 12 a 14, Jesus diz: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se somos filhos de Deus, somos irmãos por meio de uma irmandade muito mais forte do que a irmandade natural. Por isso, o mandamento de Cristo é novo. Toda a família dos redimidos de Cristo está unida por laços firmes. Sendo nós mesmos nascidos de Deus, estamos sempre então procurando outros que foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra, a qual vive e é eternamente. 1 Pedro 1, 23. Quando encontramos os irmãos em Cristo, não podemos deixar de amá-los. Entre nós há imediatamente um vínculo de união, porque estamos ligados a Deus. Portanto, devemos ter comunhão com todos os que estão ligados a Cristo. Devemos amá-los como Jesus nos amou. O amor não pode ser só de palavras, mas de fato e de verdade, ou seja, com a prática das boas obras. Amar não é uma opção ou um sentimento, mas sim o cumprimento de um mandamento. E o cumprimento deste novo mandamento é a prática do verdadeiro amor. O versículo 35 diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Os cristãos devem amar uns aos outros porque são súditos de um rei, que é também seu salvador. Somos um pequeno grupo de irmãos em meio a uma vasta multidão de inimigos. Jesus disse aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Aqueles que são verdadeiros cristãos não terão o amor do mundo. Não podem tê-lo. Jesus disse que se fizermos o que Ele nos manda fazer, seremos seus amigos. João 15, 14. Se somos amigos de Deus, o mundo será o nosso inimigo. Porque quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E assim vai ser até a volta de Jesus. Jesus disse: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. João 15, 18 a 27. Se estamos em uma guerra, então devemos nos apegar mais uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar a cargas uns dos outros, suportar mais uns aos outros, defendermos uns aos outros. Este é o novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como Cristo nos amou.
Somos como uma pequena companhia de soldados em terra estranha, cercados fortemente pelos vastos batalhões de inimigos. Por isso, temos que permanecer juntos. Temos que ser um só corpo, unidos em comunhão íntima com o nosso grande general, que é o nosso guia. Deus nos ajude a entender que o próprio fato de estarmos em terra estranha, cercados pelo inimigo, nos torne homens e mulheres melhores, mais amorosos e mais cuidadosos uns com os outros, mais do que temos sido. Se realmente amamos uns aos outros como Cristo nos amou, seremos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo, servos de Deus, ministros a serviço do reino. O versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus disse: eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Eu não vim para ser servido, mas para servir. Seguir a Cristo é o melhor projeto de vida que podemos ter. Ser reconhecido como discípulos de Cristo é o maior de todos os privilégios, mas isso só é possível se amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Este mandamento é novo porque nos prepara para uma vida eterna com Deus e com os irmãos. Uma comunhão perfeita que começa aqui, mas não terá fim. 3 provas que nos faz ser reconhecidos como os discípulos de Cristo é a fé, o amor e a obediência aos mandamentos de Cristo. Esses 3 pilares são a base do verdadeiro cristão. Que Deus nos abençoe e nos faça entender que somos uma raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o momento de demonstrar que somos obedientes, ajudando aos amados irmãos que estão sofrendo com esta terrível pandemia. Que Deus seja glorificado através das nossas boas obras. Ameis uns aos outros, como eu vos amei. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por termos esta oportunidade de poder ajudar aqueles irmãos a qual o Senhor colocou sob a nossa responsabilidade. Ó Deus, agradeço ao Senhor por esta iniciativa. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender que nós somos um povo separado e que precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros como o Senhor nos amou. E nos ajude, Pai, a unirmos em prol desta campanha tão bela que o Senhor mesmo que nos deu para que nós fizéssemos como uma missão aqui. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Peço ao Senhor que o Senhor nos proteja e nos guarde e nos livre, Pai, deste mal. Mas que o Senhor nos dê sempre o poder e a graça de podermos, Pai, ajudar uns aos outros e cuidar uns dos outros. Que o teu nome seja louvado através das nossas atitudes. E tudo isso, Pai, eu te peço, eu te agradeço. No nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.